Por séculos, a humanidade ouviu apenas uma história cuidadosamente editada. Uma história moldada pela repetição, pelas instituições, pelo conforto. Uma versão familiar, mas que nunca parece completa. E se o Jesus que você acredita conhecer tiver revelado apenas a superfície? E se seus ensinamentos mais profundos nunca tenham sido destinados às multidões, nunca tenham sido feitos para se tornarem doutrina, mas para despertar algo dentro de você? Escondidas sob versículos conhecidos, existem mensagens codificadas não para a crença, mas para consciência. Ensinamentos que não falam de obediência, mas de despertar interior. E se você ignora essa dimensão, talvez nunca compreenda por completo o caminho que Jesus traçou para a humanidade. Então desacelere. Acalme a mente, porque o que você está prestes a ouvir não foi feito para ser consumido. Foi feito para lembrar algo que já vive em você. O próprio Jesus disse: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não." Essa única frase muda tudo. Ela revela que Jesus ensinava em dois níveis. Um para as multidões. Outro para aqueles que estavam preparados. Seu círculo mais próximo, os 12 apóstolos e alguns seguidores-chave, como Maria Madalena, receberam ensinamentos muito mais profundos. Muitos estudiosos e místicos acreditam que Jesus compartilhou com eles um caminho místico de união direta com Deus. Não regras, não medo, mas despertar. Verdades profundas demais para mentes ainda não prontas. Ele falava em parábolas às multidões, não para revelar, mas para ocultar. E somente em particular explicava os mistérios. Se isso ressoa em você, pause por um instante e observe. Você está aqui apenas por curiosidade, ou porque algo dentro de você reconhece isso. Se quiser, escreva nos comentários, não por mim, mas para sua própria clareza. O fio oculto, autoconhecimento. Fora da Bíblia canônica, existem textos conhecidos como Evangelhos gnósticos. Entre eles, o Evangelho de Tomé se destaca. Ele reúne ditos atribuídos a Jesus que são diretos, místicos e profundamente transformadores. Em uma de suas passagens mais impactantes, Jesus diz: "Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Mas se não se conhecerem, vivem na pobreza, e vocês são a própria pobreza." Isso não é poesia simbólica, é uma lei espiritual. A salvação é autoconhecimento. O sofrimento é a ignorância da própria natureza divina. Não punição de Deus, mas desconexão da verdade. Essa ideia aparece repetidamente em tradições místicas ao redor do mundo. Linguagens diferentes, a mesma realização. Satuos, ensinamento. 1. O reino está dentro de você. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vocês." Lucas 17, 21. Esse talvez seja o ensinamento mais radical de todos, porque ele retira o poder das instituições, dos intermediários, do futuro. O reino não é após a morte, não é em outro lugar. Não é algo a ser conquistado, ele está lá dentro. Jesus apontava para um bom estado interno de consciência, uma percepção em que a alma desperta para sua unidade com Deus. Isso não é exclusivo de santos ou profetas. Está disponível a qualquer pessoa disposta a olhar para dentro. Tradições orientais chamam isso de iluminação, a compreensão de que o verdadeiro eu não está separado do divino. Jesus ensinava a mesma verdade, com outra linguagem. O céu não é um lugar, é um reto estado de consciência, e pode ser vivido aqui e agora. Tabarimamas, ensinamento 2. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Isso não foi arrogância, foi revelação. Jesus não estava afirmando exclusividade, estava revelando-nos possibilidade. Esse ensinamento expressa as não-dualidade. A compreensão de que a separação entre a alma individual e Deus é uma ilusão. Em tradições místicas de todo o mundo, essa verdade aparece repetidamente. Só existe
unidade. Jesus demonstrou o que acontece quando o ego se dissolve e a consciência divina emerge. E o que ele realizou indicou que outros também poderiam realizar. O despertar espiritual exige transcender a identidade falsa, o ego, e lembrar quem você sempre foi. Nash, Ensinamento 3. O olho simples. Jesus disse: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Esse versículo foi mal compreendido por séculos. Misticamente, ele fala de visão espiritual. O olho simples aparece em diversas tradições esotéricas, como o centro da percepção elevada, muitas vezes chamado de terceiro olho. Não é superstição, é simbolismo da consciência desperta. Quando a percepção se torna una, focada e clara, a verdade se revela. A ilusão cai e a luz interior emerge. Jesus não falava dos olhos físicos, mas da forma como você percebe a realidade. Quando a percepção é purificada, todo o ser é iluminado. Dumgabarisdu. Ensinamento 4. O novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Isso foi reduzido a ritual ou conversão, mas, misticamente, fala de uma mudança total de identidade. Nascer de novo é deixar de se identificar apenas com o corpo, os pensamentos e o ego, e despertar como consciência divina. É uma ressurreição interior, uma morte do antigo eu e o nascimento do verdadeiro. Não crença, experiência. Sorensimorn, Ensinamento 5. O caminho estreito. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Mateus 7:13-14. Isso não fala de moralidade, fala de disciplina da consciência. O caminho largo é distração, ego, conforto, materialismo. O caminho estreito exige presença, entrega e trabalho interior. Poucos escolhem esse caminho porque ele exige transformação real, mas ele conduz à vida, não à repetição, não à sobrevivência, mas ao despertar. Namsambirs. Ensinamento 6. A videira e os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15. Isso não é dependência, é unidade. A videira representa a fonte divina, a consciência crística. Os ramos são expressões individuais da mesma vida. Quando alinhados à fonte, a vida flui naturalmente. Quando desconectados, o sofrimento surge. Isso é lei espiritual. Se essa mensagem está tocando você, reserve um momento para curtir este vídeo. Não para apoiar um canal, mas para sinalizar a si mesmo que você está pronto para ir mais fundo. Lemos a versículos mal interpretados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Misticamente, o eu não se refere apenas à figura histórica de Jesus. Refere-se à consciência divina. O caminho para Deus é despertar essa consciência dentro de você. Outro exemplo: castigo eterno. Mateus 25. Misticamente, isso aponta para o sofrimento gerado pela ignorância espiritual, não para a punição externa. Céu e inferno são estados de consciência. Naduaso, Maria Madalena e o feminino divino. Jesus ensinou mulheres, e Maria Madalena ocupava um lugar singular. Textos gnósticos a retratam como uma igual espiritual, talvez a que mais profundamente o compreendia. Ela representa o mó feminino divino. Intuição, receptividade, sabedoria do coração. O despertar espiritual exige a união do masculino consciente com o feminino sensível. Equilíbrio, inteireza. Os anos perdidos e a influência oriental. Muitas tradições sugerem que Jesus viajou em sua juventude, estudando meditação, respiração e consciência interior. Seja literal ou simbólico, os paralelos são evidentes. Não dualidade. Purificação interior. Compaixão. Culturas diferentes. A mesma verdade. Alma Hinus, cria yoga e a luz interior.
Embora não citada na Bíblia, práticas semelhantes à Kriya Yoga se alinham perfeitamente aos ensinamentos de Jesus: respiração, presença, despertar interno. Nascer de novo não é simbólico, é vivencial. Gnosis, porque esses ensinamentos foram ocultos. Porque nem todos estão prontos. A verdade não pode ser imposta. Ela precisa ser reconhecida. Jesus não escondeu a verdade. Ele a protegeu. E agora, séculos depois, muitos estão prontos novamente. Tuas Prumans, encerramento. Os ensinamentos de Jesus eram místicos, transformadores, libertadores. Seu propósito nunca foi controle, mas despertar. Lembrar a humanidade de sua divindade inata. O reino nunca esteve perdido, nunca esteve fora, sempre esteve dentro de você. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se, não por mais vídeos, mas por mais consciência. E compartilhe com alguém que sente o chamado, mas ainda não encontrou as palavras. Porque quando a verdade é lembrada, ela se espalha naturalmente.